Por quê? Muitos estudiosos da Bíblia chegaram a uma conclusão errada, dizendo que, bom, o tema mudou, que Jesus pregou o reino. Esta é a colocação de Scofield, que não sei se tem em português a Bíblia de Scofield. Infelizmente tem. Ele, quando tem as notas ao pé do Sermão da Montanha, ele disse, bom, esta é a constituição do reino. Mas, em verdade, isto é para o milênio. Não é para nós hoje. Eu lembro quando eu estudava em um instituto bíblico, um seminário bíblico em Buenos Aires, tradicional. Eu era moço. Eu voltei de um acampamento de mocidade, muito entusiasmado, porque tinha pregado em todo aquele acampamento sobre o sermão da montanha, como se diz tradicionalmente. E foi uma bênção aquilo para a mocidade, toda semana estudando a palavra. E quando eu voltei, eu falei com o diretor daquela escola bíblica e, entusiasmado, contei para ele que eu di um estudo sobre o sermão da montanha. Ele reagiu com frieza. Disse, bom, sempre podemos fazer algumas aplicações, mas, em verdade, aquilo não é para nós hoje. Eu fiquei perdido. Porque aquilo é a constituição do reino que virá logo. Hoje é período para pregar a graça. Então eu, com minha singeleza e um pouco de astúcia, não sei se se pode combinar as duas coisas, eu disse para ele, aquilo que você me está explicando, os discípulos de Jesus entenderam isso? Se Jesus falou para eles, fazei discípulos, batizando, ensinando tudo o que eu vos tenho mandado, eles tinham clareza que eles não tinham que pregar, ensinar aquilo. Lógico, logo depois de alguns poucos anos eu tive a compreensão, a revelação sobre o Evangelho do Reino e aí tudo encaixou. Mas é um fato que nas epístolas o termo reino aparece, mas não muito. E tem uma razão. Eu achei duas razões que gostaria de explicar, repartir com vocês. Por exemplo, temos aquele texto em Colossenses 1:13, quando Paulo disse, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Agora vê que o reino de seu Filho amado. E assim temos algumas, por aqui, por lá, poucas vezes que o termo reino aparece nas epístolas. Eu achei duas razões por esta diferença. A primeira razão é uma razão cultural. Eu vou explicar. O tema do reino não muda nas epístolas. O que muda é a expressão. Na palavra de Jesus, o querigma, a proclamação de Jesus, era o reino de Deus se aproximou, chegou. Essa era a proclamação dele. O querigma apostólico, a frase que resume a proclamação,
apostólico é esta: Jesus Cristo é o Senhor. Mudou a expressão, mas não mudou o tema. O termo mudou, mas o tema não mudou. E esta mudança de expressão tem duas razões, señalei, vou explicar. Uma é cultural e outra teológica. A razão cultural, na cultura judaica, a autoridade máxima que os judeus conheciam era o rei. Para eles, o máximo era o rei. Acima do rei não há ninguém. Por isso chamavam a Deus o rei dos reis, Deus de deuses, o rei grande sobre toda a terra. Chamavam a Deus com o termo máximo que os judeus conheciam enquanto a hierarquia de autoridade, que era o rei. Então, para eles, falar sobre o reino de Deus é falar sobre a autoridade máxima, aquele que governa. Mas nos dias do Novo Testamento, do apóstolo Paulo, estava o Império Romano. O Império Romano dominava sobre muitas nações. E em cada nação, ou em muitas nações, tinham reis, como o rei Herodes na Judeia. Mas tinha alguém que era superior em hierarquia aos reis. Quem era? O César. E qual era o título dele? Senhor. Kyrios. Então, falar sobre o reino seria colocar ao Senhor Jesus Cristo debaixo do César. Porque na cultura, no linguagem daquela época, as nações eram reinos. Falar de um reino mais era colocar, honrar ao César com o título máximo. E aí o apóstolo Paulo teve a lucidez de fazer uma mudança de termo na proclamação, não uma mudança de conceito. De aí que a proclamação apostólica começou naquele período a proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Falar do reino de Deus, o senhorio de Cristo, é o mesmo tema, com dois termos diferentes. Assim ele fez uma adaptação terminológica na época, na cultura, na compreensão das categorias mentais de aquele então, e assim o termo Kyrios foi a expressão utilizada. Isto não enfraquecia o conceito dos judeus, porque eles, para não usar o termo Jeová do Antigo Testamento, para respeitar que o nome de Deus não tem que, não repetir em vão, não? Por esse autorrespeito ao nome de Jeová, eles, na tradução do Antigo Testamento para o idioma grego, quando os judeus liam o Antigo Testamento, chegava o termo Jeová, eles preferiam fazer silêncio ou usar o termo Adonai. Esse termo Adonai, ou Jeová, na tradução da Septuaginta, foi traduzido por Kyrios. Então, para os judeus do primeiro século, falar que Jesus Cristo é o Senhor, não era diminuir a divinidade de Jesus, sino era justamente colocar como Deus, como Adonai, como Kyrios, como Jeová. E para o Império Romano, as outras nações que o Evangelho se espalhou, era um termo melhor, porque proclamar que ele é o
Kyrios estava usando o termo mais alto na hierarquia que naquele mundo globalizado era usado. Por isso entrava em choque com o Império Romano e a proclamação de Jesus Cristo como Kyrios, que era o título que pretendia ou usava o César, porque ele tinha a pretensão de ser um Deus, um semideus. E assim, então, essa é a razão porque o termo reino não é muito usado nas epístolas, mas é muito usado o termo Kyrios. O termo reino no Novo Testamento se repete 133 vezes. O termo reino, 133 vezes. E a maioria delas nos evangelhos, no livro de Atos. Nas epístolas, poucas vezes o termo reino. Mas o termo Kyrios se repete no Novo Testamento 610 vezes. Imagina. 610 vezes se fala a Jesus Kyrios. Nas epístolas de Paulo, 260 vezes Paulo proclama que Jesus é o Senhor. 260 vezes. E só 6 vezes se fala de Jesus como Salvador nas epístolas. No resto do Novo Testamento, sim. Bom, já dissemos que o número total é 610 vezes, você pode fazer a conta. Então você vê a repetição deste termo só na Epístola aos Efésios. Se proclama Jesus Kyrios 24 vezes em um livro que tem 6 capítulos. E quando Filipenses capítulo 2, Pablo proclama que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Na Apocalipse, a visão central de Apocalipse é mostrar aos crentes que proximamente entrariam em uma persecução muito forte que aconteceu nos anos seguintes, muitos anos de persecução, mostrar a eles que apesar de todas as coisas que aqui acontecem, e conclui Apocalipse mostrando que sobre principados e potestades, a bestia e também os falsos profetas, os mesmos Satanás, o Senhor está acima de todo e Ele reina. E finalmente a grande Babilônia, que representa todo o sistema mundial, tudo vai ser abalado e vai cair. Mas a Nova Jerusalém, que a igreja vai permanecer gloriosa, santa, sem mácula, Ele está no trono. A visão do Apocalipse é a visão do reino, dominando todas as coisas. Amém? Que palavra de consolação, de fé, de esperança, saber que nosso Deus Todo-Poderoso reina. Louvado seja seu nome. Amém? E também, eu falei que há 2 razões, uma cultural que já expliquei, e outra teológica, que também um pouco já expliquei. Porque a Bíblia ensina que Deus exaltou a seu Filho à sua direita e entregou a Ele o reino. Por isso Jesus, perfeito Deus e perfeito homem, recebe o reino. Como Deus sempre tinha o reino. Ele era um com o Pai, eternamente. Mas agora, Jesus Cristo, Deus, homem, declara
antes de subir aos céus, toda potestade me foi dada nos céus e a terra. Agora o reino foi entregue ao Filho. E o Pai disse a ele: senta-te à minha direita, eu colocarei todos os teus inimigos por estrado de teus pés. E é preciso que Ele reine até que todos os inimigos sejam sometidos. E o último inimigo que será sometido será a morte. E finalmente o Filho, quando todo fosse completado, disse 1 Coríntios 15, que entregará o reino ao Deus e Pai. Por isso, uma razão também teológica que proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, o mesmo que nós estamos dizendo sobre o reino de Deus. Amém? Agora, irmãos, limos muitos textos, falamos sobre o reino, mas tem uma pergunta de rigor. O que é o reino? O que é o reino? O que é o reino de Deus? Eu gostaria também de esclarecer que o Evangelho de Mateus foi escrito principalmente aos judeus. Por isso, Mateus procura evitar o termo Deus. E não diz reino de Deus, sino reino dos céus. Justamente para respeitar aquela sensibilidade dos hebraicos de não repetir tanto o nome de Deus, como ele vai falar, Evangelho do reino de Deus, Evangelho do reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. Para os judeus podia ser um pouco difícil essa repetição. Então ele prefere um termo sinônimo, reino dos céus. Agora, por isso muitos confundem, porque os mesmos textos que o Mateus diz, reino dos céus, Marcos, Lucas, João, dizem reino de Deus, são sinônimos. Mas por isso muitos confundem reino dos céus com os céus. Reino dos céus não é o céu, é o reino de aquele que está nos céus, ou seja, reino de Deus. O reino de Deus, que é o reino? Não é o céu. O reino não é um lugar. Não é uma dimensão. O reino não é a igreja. A igreja está formada por homens redimidos que estão em processo de ser aperfeiçoados. A igreja tem uma cabeça, que é Jesus, e tem um corpo. A igreja não é perfeita, não é absoluta. O reino é perfeito, é absoluto. Por ter confundido nos séculos passados a igreja católica, reino com igreja, cometeu muitos erros. Deus coloca reis e tira reis. Deus tem a soma de todo poder e de todo saber. E a igreja confundiu que ela era o reino, por isso cometeu o erro de ter o complexo de ser Deus, de ser o reino de Deus. Tirava reis e colocava reis. E quando Galileu declarou que a terra era redonda, mandou matar, porque como? A igreja tem a soma de sabedoria. Que erro. A igreja não é o reino de Deus. É aquilo que tem que estar
submisso ao reino de Deus. Irmãos, o reino não é uma coisa, um objeto. Vou explicar assim. Gramaticalmente falando, nós temos que o termo reino é um substantivo. Reino. Tem aqui para escrever. Isto, nas funções gramaticais, é um substantivo. Ora, temos substantivos que indicam coisas. Nós decimos mesa, é um substantivo, e fala de um objeto. Mas tem substantivos que não são objetos. Se nós decimos salvação, é um substantivo, gramaticalmente falando. Mas você abre dicionário e aí diz salvação, ação de salvar. É um substantivo que indica ação. Se você abre a palavra santificação, ação de santificar. Preparação, ação de preparar. Então há substantivos que indicam ação. O termo reino é substantivo, mas não é uma coisa, um objeto. O termo reino indica ação. Mas na construção no português e em espanhol, não dá muito essa ideia, porque se dissera, vamos a inventar uma palavra, reinado, vamos a inventar esta palavra. Reinação. Seria mais fácil, parecido a salvação. Porque reinação daria a ideia mais clara para nós, ação de reinar. Quando diz o evangelho do reino de Deus, está falando o evangelho da reinação de Deus, está falando de um fato. O fato que Deus está no trono, o fato que Ele está reinando sobre todo quanto existe. O proto-evangelho, Isaías 52:7, qual é a mensagem? O teu Deus reina. Nós também temos um recurso em português, nós podemos, temos o termo, o verbo reinar. Dizem os estudiosos da língua, que primeiro são as raízes em forma de verbo, geralmente. Depois estes verbos se substantivam e aí virou reino. Mas nós podemos substantivar o verbo reinar dizendo o reinar. Agregamos artigo e então temos o evangelho do reinar de Deus. Essa é a ideia. Há boas novas do reinar de Deus. O reinar. Já este verbo com um artigo foi substantivado. E isso é sentido que dá o termo reino. Jesus veio a proclamar que aquele que reina é Deus. Como Deus? Boas notícias. Como reina Deus? Não está reinando o Império Romano? Não está reinando César? Não, eu venho a proclamar as boas novas, que ele que reina é Deus. Ele está no trono. Mas o reino de César pode ser visto com olhos físicos. Aí estão os soldados, aí está o imperador, aí estão os exércitos, aí estão os cobradores de impostos para o Império Romano. É algo que pode ser percebido fisicamente, com olhos físicos. Mas para
ver o reinar de Deus, você precisa nascer de novo. Porque aquele que não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode ver o reinar de Deus. Você nasceu de novo? Você está vendo o reino de Deus? Ou está vendo Henrique Cardoso, Duhalde, Fundo Monetário Internacional, Bush, Nova Ordem Mundial, capitalismo? Você tem olhos do Espírito? Você crê na boa notícia de Jesus, que aquele que está sentado no trono é nosso Deus? Você vê a Jesus, Senhor de senhores, Rei dos reis? Aquele que não nasce de novo. Por isso Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede a boa nova que eu estou anunciando sobre o reinar de Deus. Amados irmãos, essa é a proclamação de vários dos salmos. Salmo 93, 1 diz: o Senhor reina. Salmo 96, 10 dice: Él juzgará os povos. Dizei entre as nações, dizei que o Senhor reina. É uma ação, é um fato, uma verdade. Salmo 91, 9:1 diz: o Senhor reina, trema nas nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. Louvado seja o Senhor. Amados, o reino de Deus é aquele glorioso fato que nosso Deus está no trono e reina. Amém. Este universo não está à deriva. O universo tem um centro. Nesse centro há um trono. Nesse trono está sentado nosso Deus e Pai, e seu Filho Jesus Cristo, a quem entregou todas as coisas. Louvado seja seu nome. Ele não só criou todas as coisas com a palavra de seu poder, sino Ele sustenta hoje todas as coisas com a palavra de seu poder. Louvado seja seu nome. Ele está no trono. E seu reino é reino de todos os séculos. E seu senhorio sobre todas as gerações. Ele é o rei absoluto do universo, por direito inerente. Não só rei, Ele é dono de tudo quanto existe. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Amém. Quando o pecador dobra seus joelhos e confessa que Jesus é o Senhor, está reconhecendo um fato. Não está criando algo novo. Ele está agora confessando a verdade. A verdade é que Ele é o Senhor. E Senhor significa dono de tudo e autoridade absoluta. Quando a verdade do Evangelho chegou a Ele, e Ele em sua condição de pecador, está dobrando seus joelhos, quebrando seu orgulho, sua rebeldia, sua insensatez de crer-se Ele dono das coisas, e está entregando todo
ou ao único dono e autoridade que Ele agir chegou. Lá chegou a salvação, aquele que está reconhecendo ao Senhor. Amém? Agora, irmãos, a natureza obedece o reinar de Deus de um modo inconsciente. Melhor, temos que dizer de um modo aconsciente. É privação, porque não tem a natureza, os árvores, as estrelas, não tem consciência, não tem mente, não tem vontade. Deus governa sobre a natureza e a natureza responde ao reinar de Deus de um modo involuntário ou avoluntário, de um modo aconsciente. Mas quando Deus criou ao homem, fez a sua imagem e semelhança e deu a ele vontade, consciência, entendimento, para que agora o homem saiba de um modo consciente e voluntário, aceite sua autoridade, seu senhorio. Mas infelizmente o homem pecou. Isto significa que se revoltou contra a autoridade de um modo consciente e voluntário. Se o pecado basicamente é a rebelião do homem ante aquele que reina, a conversão não pode ser outra coisa que arrependimento. Essa mudança de atitude, mudança de mentalidade e a submissão, deixando a rebeldia, agora aceitando a sua autoridade. Aí acontece a conversão, o novo nascimento. Agora ele pode ver o reino, pode entrar no reino, pode ser transportado do domínio das trevas ao reino do seu amado Filho. Amém? Irmãos, se nós não temos uma visão clara do reino, nunca entenderemos o pecado. Não entenderemos o arrependimento. Não entenderemos a conversão. Por isso, este é o eixo da manivela, virabrequim, sobre o qual todas as coisas têm que ser encaixadas. Quando você pega a visão do reino e fala sobre a família desde a perspectiva do reino, tem uma força tremenda. Quando você fala sobre a oração, ou o jejum, sobre a guerra espiritual, quando você fala sobre discipulado, grupos familiares, a unidade, fala sobre qualquer outro tema, desde a perspectiva do reino, tudo encaixa e tudo toma uma força extraordinária. Mas se o virabrequim não está, todos quedam temas isolados, soltos. Hoje vamos a falar sobre a família. Amanhã vamos a falar sobre a oração. E outro dia vamos a falar sobre o perdão. E tudo fica sem aquela força, sem aquela dinâmica da palavra, do reino, que dá uma comunicação diferente a todas as coisas. Amém? E daí, irmãos, eu sei que este tema não é novo para vocês, estamos só reafirmando os fundamentos. Amém? Eu sinto que precisamos reafirmar aquilo que já sabemos, porque eu presiento que estamos no início de uma nova etapa
donde isto vai a espalhar-se. E nós mesmos precisamos, às vezes, nossas próprias congregações estão um pouco enfraquecidos sobre estes temas, influenciados por tanta coisa que anda no ar por aí. Necessitamos afirmar nossos fundamentos e preparar-nos para uma nova etapa que está vindo e vai vir para a glória do Senhor. Amém. Ora, irmãos, eu gostaria de reafirmar novamente, segundo a Bíblia, qual é a condição para que um pecador seja salvo. Romanos capítulo 10. Versículos 8. Romanos 10. Versículos 8. 9. Até o 13. Mas que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Na Bíblia espanhola, depois de pregamos, tem 2 pontos. Aqui tem um, mas a ideia é igual. Qual é a palavra da fé que prega Paulo? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, Kyrios, o termo grego, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como disse a Escritura, todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há diferença entre judeu e grego. O mesmo é o Kyrios de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Kyrios será salvo. Segundo Paulo, segundo a Bíblia, a condição para que um pecador seja salvo, perdoado, transformado, tenha vida eterna, é confessar a Jesus como Senhor. Amém? Isto não é somente a declaração de Paulo. Pedro, no dia de Pentecostes, falou a mesma coisa. Perante daquela multidão, depois de apresentar e proclamar que Jesus foi crucificado, foi ressuscitado, a última frase de sua proclamação é: aquele que vós crucificasteis, Deus fez Senhor e Cristo, Kyrios e Messias. Perante desta palavra, a apresentação de Jesus como Kyrios, como Deus, como Rei, como aquele que está no trono, 3.000 pessoas foram compungidos em seu coração. Como? Então, aquele que nós, 53 dias atrás, gritamos: crucifica-lhe, crucifica-lhe, ele é o Kyrios, o Messias. Imagina. E disseram aos apóstolos: varões e irmãos, que fazemos? Aí veio a palavra: arrependei-vos e batize-se cada um de vós
para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A fórmula tradicional evangélica não é esta. Eu aprendi desde menino, desde adolescente, minha mocidade, que tem que pregar assim. Se você quer ser salvo, tem que aceitar a Jesus como teu Salvador. Lógico, Jesus é o Salvador, é o único Salvador. Glorioso, maravilhoso Salvador, disso não tem discussão. Mas qual é a condição para que Ele seja meu Salvador? A condição é aceitar a Jesus como Senhor. Acontece que na proclamação do Evangelho, nós temos duas partes. Vamos a falar assim. Temos a condição e temos os benefícios. Está bem escrito assim? A condição e os benefícios. Isto é a totalidade do Evangelho. Tem condição e tem benefício. Boas novas. O pecador pode ser perdoado totalmente. Pode ser transformado. Mas aquilo que aconteceu através dos séculos, sem ter clareza sobre o reino, a pregação foi geralmente isso, só os benefícios. Quem quer perdão dos pecados, quem quer libertação, cura, salvação, quem quer ser feliz, Jesus é o Salvador, é verdade, mas é uma parte da verdade. Tem uma condição. A condição é reconhecer a Jesus como Senhor. O termo Salvador, onde encaixa? Na condição ou os benefícios? Mas, sin embargo, colocaram como condição. Se você aceita Jesus como teu Salvador, colocaram aqui. E tem que estar aqui. Ele é Salvador. Pero para ser meu Salvador, tem que aceitar a Ele como Senhor. Ele é Salvador, libertador, sanador, tem muitos benefícios extraordinários. Ser filho de Deus, herdeiro, cordeiro. Uma compreensão da graça, sem a compreensão do reino, vira a graça é uma graça barata. Barata, diz? Barata. E fica uma coisa assim. E essa é a situação da igreja evangélica em geral. Por isso Deus vai restaurando as verdades de sua palavra, estabelecendo. Ele era um perseguidor da igreja. E quando Jesus apareceu, ele caiu no chão e disse: quem é você? E Jesus disse: eu sou Jesus, quem tu persegues. E ele disse a Jesus: Kyrios. Disse a Jesus: Kyrios, o que eu faço? Senhor, o que queres que eu faço? Essa é a conversão. Quando invocou a Jesus, Kyrios, todo aquele que invoque o nome do Kyrios será salvo. Amém? E sua vida de aí para frente foi justamente uma vida submissa ao senhorio de Cristo.
Quando Paulo estava na prisão, na cidade de Filipos, com Silas cantando hinos ao Senhor, aconteceu um terremoto, as portas da prisão foram abertas, os presos foram soltos, o carcereiro tomou a espada para suicidar-se. E Paulo e Silas disseram aí, para aí, não faz nada, ninguém escapou, estamos todos aqui, tranquilidade. E ele perguntou, sua desesperação, o que eu faço para ser salvo? A pergunta a nós. E a resposta, crê no Senhor, o Kyrios, Jesus Cristo, e será salvo. Ele era um militar no Império Romano. Ele sabia muito bem o que significava dizer a Jesus, Kyrios. A salvação chegou àquela hora da noite. Esse carcereiro, com toda a sua família, foi batizado. Crê no Kyrios, Jesus, e serás salvo. Amém? Isso é aquilo que foi fraco no mundo evangélico em geral. Por isso, temos muitos que proclamam os benefícios. Tem muitos benefícios. Alguns até acrescentam um pouco os benefícios. Para ter mais marketing, não? Pare de sofrer. Já foram além dos benefícios. Porque Jesus nunca falou, você segue-me e parará de sofrer. O contrário, ele disse, se a mim me aborreceram, a vocês também vão aborrecer. No mundo tereis aflição. Ele não enganou a ninguém. Então, cuidado com passar a medida. Agora, tem outros benefícios, muito mais ainda maiores, que parar de sofrer. Ser uno com Cristo. Estar com Ele sentado nos lugares celestiais. Ser herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Que é isso? Esta leve tribulação momentânea produz em nós um cada vez mais eterno e excelente peso de glória. Amém? Oh, aleluia! Tem muito mais, mas quando não tem revelação, tem que acrescentar em termos humanos. Muito bem, mas tem uma condição, que tem que ser proclamado juntamente. Amém? Eu nasci em um lar cristão, lá na Palestina, na cidade de Haifa. Hoje, muito complicado aquela região. Meus pais armênios, quando eu nasci, eles já eram crentes. Então, desde a meninez, eu estou no ambiente evangélico, sempre assistindo às reuniões, escola dominical, culto familiar. Com 7 anos de idade, nós fomos para a Argentina, escapando da guerra, que ainda não terminou. No ano 48. Sempre lá também assistindo às igrejas evangélicas. Aos 15 anos de idade, eu experimentei a conversão. Deus mudou minha vida. É um avivamento que aconteceu na igreja armênia evangélica de Buenos Aires. E muitos moços, jovens, se converteram também. E aí
Nos apaixonamos por Jesus e começamos a pregar o Evangelho nas praças, nas ruas, hospitais, cárceles, outras cidades. Nossa vida foi muito intensa. Pregando, pregando, pregando. Mas infelizmente só conhecíamos isto. Mas fomos fiéis à luz que nós tínhamos. Eu fui evangelista de mocidade. Estudei em um seminário 4 anos. Fui pastor, sendo ainda solteiro. Assisti a muitas reuniões de evangelização. Tenho ouvido aos evangelistas mais famosos do mundo. Através desses anos. Mas até a idade de 26 anos, nunca tinha ouvido a ninguém pregar sobre o Evangelho do Reino de Deus. Nunca. Até que Deus abriu nossos olhos. Depois que nos batizou com o seu Espírito Santo, abriu nossos olhos, abriu a palavra, a Bíblia era outra. E veio a luz, a revelação da antiga verdade. Eu fui tão impactado que a primeira reação disse, não, isto deve ser uma heresia que eu estou pegando. Como pode ser? Eu preguei errado, ou um evangelho incompleto, e todo mundo está pregando um evangelho incompleto, mas quanto mais estudava a Bíblia, mais era confirmado que era assim. Isto foi confirmado por outros ministérios que vocês conhecem lá, de Buenos Aires. Nós estamos conscientes que estamos perante de uma mudança muito grande, primeiro de vida, nossas vidas, nossas famílias precisavam mudar, nossas congregações precisavam ser reevangelizadas com o Evangelho do Reino, para de aí partir para evangelizar aos perdidos com o Evangelho do Reino. Agora, a reflexão, irmãos, é esta. Se é verdade que o reino é o tema, e o tema não é conhecido, algo muito grave, sério, tem acontecido. Falta ouvir a Brequim. Eu estou aguardando o momento quando o mundo evangélico receba a revelação a níveis teóricos, já está progredindo. Tem muitos falando sobre estes temas. Esse livro que agora está em português foi editado primeira vez no ano 74, em Buenos Aires. Foi proibido por a editora pentecostal, as igrejas pentecostais, as igrejas batistas. Na livraria batista era proibido ler esse livro. Era assim anunciado. Por estes temas, Kit Benson foi missionário da CEPAL, na Argentina. Foi expulso da CEPAL. Hoje a CEPAL está editando o livro. Eu fui convidado lá na Argentina, final da década de 80, reuniram 200 líderes de todas as denominações para fazer uma consulta sobre evangelização. E entre os 8 preletores daquela consulta que durou uma semana, eu fui convidado para apresentar este tema. Eu fui. Então, a certos níveis, estão pegando, mas ainda precisa isto, outra coisa. Estamos orando
que desça o Espírito Santo para produzir revelação. Quando há revelação, há mudança. E é assim, irmãos, isto não pode ser transmitido simplesmente por livros ou por um ensino. Porque Paulo declara que ninguém pode chamar a Jesus Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém? Eu chamo a você a orar para que estas verdades se tornem revelação pelo Espírito Santo de Deus. Nós fazemos nossa parte, ensinamos, proclamamos, escrevemos livros, mas precisa que o Espírito Santo desça e venha uma mudança, uma limpeza, para que o Evangelho completo seja pregado aqui em Brasil e em muitas partes do mundo também. Amém? Tradicional. Podemos fazer isso agora, podemos orar agora. Irmãos, por que não nos colocamos em pé e formamos grupos de 2 ou 3? 2 ou 3 juntos, assim todos podemos participar. E vamos orar para que o Espírito seja derramado, revelação, Espírito de sabedoria. Os pastores de Porto Alegre, a través de Adriana, também me pediram trazer alguns livros em espanhol. Tem 4 livros mais aí, diferentes títulos, basicamente sobre 3 deles sobre o tema do reino, e tem um sobre João 17, estão em espanhol. Eu trouxe 30 exemplares de cada um deles, está também aí com a Adriana. Você vai aprender espanhol de graça. Só ao mesmo preço. Tá. Então, irmãos, vamos a continuar com o tema. Abrimos nossas Bíblias em Romanos capítulo 11. Vamos a ler os últimos versículos deste capítulo 11 de Romanos, versículo 33. De aí continuamos até o capítulo 12, versículo 2. Onze, 33. Oh profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? O quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho que o versículo 36 que temos lido
É uma verdade muito abrangente. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Amém? E experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus é o alvo de todo isto que temos lido. Quando aquele dia de 15 de setembro tivemos em Buenos Aires, no Obelisco, aquela reunião com uma grande multidão, uma média de 300.000 pessoas, eu acho, e todos os jornalistas, a prensa, a mídia, TV, estava lá. Um dos jornalistas ou um dos canais da televisão me fez uma reportagem, aí na hora, com aquele fundo daquela multidão. Me perguntou, o que significa tudo isto aqui? Eu respondi a ele, bom, estamos aqui porque amamos a nosso país, estamos aqui para orar por nosso país. E também estamos aqui para louvar, adorar a Deus, porque este é um país muito abençoado, um país muito rico, e queremos agradecer a Deus suas bondades. E além disso, nós temos uma palavra, uma mensagem para a nação argentina, para os governantes e para o povo em geral. Isto estava saindo em vivo na televisão para todo o país. E qual é a mensagem? Perguntou ele. Você pode resumir? Sim, eu posso. Deus quer uma Argentina diferente. E em que sentido diferente? Bom, eu vou ser muito simples. Como seria a Argentina se desde o presidente da nação até o último cidadão vivêssemos fazendo a vontade de Deus? Aquele jornalista disse, está muito claro. Viver na vontade de Deus. Como Deus ama a humanidade, e sua vontade, seu reino, é tão maravilhoso. Se nossas nações, imagina, o que aconteceria? Eu tenho feito esta pergunta em muitos auditórios diversos. Como seria esta nação, esta sociedade, se nós vivêssemos fazendo a vontade de Deus? E todos, quando faço essa pergunta, tem assim um suspiro, no fundo, uma ânsia, anelo do coração. Alguns reagem e dizem, seria um paraíso. E justamente estamos voltando ao plano original de Deus. Infelizmente o homem enganado por o inimigo de Deus e inimigo nosso se revoltou com aquela vontade de Deus boa, agradável, perfeita. Se só em uma nação respeitamos o principal mandamento do nível social, o maior mandamento é o amor a Deus, mas o segundo, no nível de relacionamentos humanos, é semelhante. Amarás a teu próximo, como a ti mesmo. Só isso. Imagina, como seria uma humanidade se cada um amasse a seu próximo como a si mesmo? Deus nos tem que dar graça para comunicar as verdades do reino
em forma simples, claras e comunicáveis para a nossa geração. Estamos orando para isso, que Deus nos dê a graça para comunicar o mistério do reino para aqueles que têm fome e sede de justiça. Irmãos, aqui o apóstolo, depois de declarar que de Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, faz um apelo. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão, as misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o vosso culto lógico. Se tudo é dele, tudo é por Ele, tudo para Ele, a coerência com esta declaração é que nós apresentemos nossos corpos com um sacrifício contínuo, vivo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. O homem foi formado à imagem de Deus, mas por causa do pecado foi deformado. Agora precisamos ser transformados novamente para aquele alvo, para aquele propósito de Deus. E essa transformação requer de nós não conformar-nos com este século, sino mudar, transformar-nos pela renovação de nosso entendimento para experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Irmãos, a vontade de Deus é boa. Não há nada melhor que isso. Ajudar ao carente, amar a tua esposa, ser amável com ela, perdoar aquele que te ofende, compartilhar com aqueles que não têm para comer. A vontade de Deus é muito agradável, muito linda, e é perfeita, é insuperável. Mas as nações estão sendo enganadas por um mentiroso, por enganador, por Satanás. E este mundo, este século, está sendo muito contaminado por mentiras estabelecidas. Infelizmente, hoje, a igreja, os púlpitos, não tendo a visão do reino, estão também contaminados por este século, por a mentalidade dominante neste século, e sem, às vezes, ser muito conscientes. Muitos estão contaminados ainda em suas pregações. A contaminação chegou também ao púlpito. Eu gostaria de explicar um pouco como nós precisamos ter discernimento, qual é a mentalidade dominante neste século, para poder discernir e fugir e limpar-nos de toda contaminação, para ser transformados pela renovação de nosso entendimento. Irmãos, o século presente é uma consequência de aquilo que vem acontecendo nos séculos passados. Cinco séculos atrás, foi disseminado, ideologicamente falando, no mundo ocidental, um veneno é uma palavra está bem dita, veneno ideológico, uma mentira
foi estabelecida na sociedade ocidental. Esse veneno chamou-se humanismo. Em toda aquela revolução filosófica, ideológica, é uma sociedade que se caracterizava por ser uma sociedade cristã, filosoficamente falando. Houve uma reação contra a igreja, primeiro, depois uma reação contra mesmo o Senhor, e surgiu assim na Europa uma filosofia, uma ideologia humanista. Eu gostaria de explicar de uma forma muito simples para conferir este humanismo com o reino de Deus. O humanismo tem uma posição agnóstica. O agnosticismo significa uma posição que declara assim: nós não podemos ter certeza se Deus existe ou não. Não sabemos, não podemos saber nunca. Posição agnóstica. Gnosis é conhecimento, agnóstica é que não podemos ter conhecimento da existência de Deus. O humanismo não partiu de uma posição ateia, como foi o humanismo ateu posterior, sino agnóstica. E o humanismo declarou: se Deus existe ou não, não sabemos, não podemos saber. Mas se existisse, esse Deus não se nos revelou com clareza para que podamos nós fundamentar nossa vida nele. E aí o agnosticismo, o humanismo, negou a pedra principal da fé cristã, que Deus se revelou em seu Filho Jesus Cristo, e negou de um só traço a revelação de Deus para a humanidade em Cristo. Mas no sentido prático, além disso, o humanismo colocou ao homem no centro do quadro. Aqui, antigamente a sociedade cristã ocidental, de uma ideologia cristã, tinha bem estabelecido que Deus é o centro e o fim de todas as coisas. Estava Deus colocado no centro, por lo menos ideologicamente. Mas o humanismo acabou com aquela posição e estabeleceu isto: todo é do homem, por o homem e para o homem. A Bíblia declara que tudo é de Ele, por Ele e para Ele. Assim o homem tem que deixar a esse Deus desconhecido, se existisse, e Ele se colocou no centro do quadro. Tudo é do homem, por o homem e para o homem. O homem não tem que buscar uma ajuda de Deus, tem que bastar-se a si mesmo e resolver por si mesmo todos os problemas que tem em sua vida e na sociedade.